Angelina Veylor era a única ômega em Lunares que ninguém ousava tocar. Aos 23 anos, comandava negociações entre alcateias rivais com a precisão de uma lâmina afiada. Sua reputação era lendária, independente, intocável, impossível de dominar. Mas quando uma profecia antiga ameaçou destruir todas as alcateias, o alfa mais poderoso da cidade fez o impensável. Caelum Draxen, guerreiro temido e líder da alcateia Draxen, se ajoelhou diante dela e implorou por proteção. O que Angelina não sabia era que aceitar aquele pedido a colocaria no centro de uma conspiração mortal. Olá, meus queridos ouvintes. Vamos começar nossa história, mas primeiro não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para acompanharem cada história comigo. A sala de reuniões da Aliança das Alcateias estava em silêncio absoluto quando Angelina entrou. Seus cabelos prateados caíam como uma cascata sobre os ombros, contrastando com o terno negro impecável que usava. Os olhos âmbar varreram o ambiente com a frieza de quem estava acostumada a lidar com predadores. 7 alfas estavam sentados ao redor da mesa de mármore. Todos desviaram o olhar quando ela passou. Ninguém ousava encarar Angelina Veylor diretamente. Sua linhagem era antiga, seu poder inegável, e sua independência era tanto admirada quanto temida. Ela puxou a cadeira na cabeceira da mesa e sentou-se com elegância calculada. A pulseira de prata em seu pulso tilintou suavemente enquanto ela ajeitava os documentos à sua frente. Um dos alfas, Dorian Vex, limpou a garganta. Senhora Veylor, agradecemos sua presença. A situação está se tornando insustentável. Angelina não ergueu os olhos dos papéis. Explique. Houve 3 ataques nas últimas 2 semanas. Alcateias inteiras desaparecendo sem deixar rastros. Nenhum corpo, nenhuma evidência. É como se evaporassem. Ela finalmente olhou para ele e o alfa recuou involuntariamente. E o que vocês fizeram, além de se reunir para reclamar? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Angelina rolou a pulseira entre os dedos, um hábito que revelava sua irritação crescente. Covarde! Todos vocês preferem me chamar para resolver seus problemas do que agir. Com o devido respeito interveio outra voz, grave e firme. Não é covardia reconhecer quando precisamos de alguém com suas habilidades. Angelina virou a cabeça bruscamente. A porta da sala havia se aberto sem que ela percebesse, e um homem entrou com a confiança de quem nunca havia sido negado em toda a vida. Caelum Draxen. Ele era alto, com 1,88 m de pura força contida. Os cabelos negros com mechas azuis brilhavam sob a luz fria do lustre. Seus olhos verdes a estudaram com uma intensidade que fez a temperatura da sala mudar. Angelina não se levantou. Não demonstrou surpresa, apenas o observou com a mesma frieza que dedicava a todos. Não me lembro de ter convidado a Alcateia Draxen para esta reunião. Caelum sorriu, mas não havia humor naquele gesto. Não precisa de convite quando a ameaça afeta a todos, Senhora Veylor. Senhor Draxen, ela pronunciou o nome como se fosse um insulto. Sua alcateia não faz parte da aliança, portanto, não tem voz aqui. Ele deu 2 passos em direção à mesa, as mãos nos bolsos da calça preta. A tatuagem tribal em seu ombro direito era visível através da camisa entreaberta. Minha alcateia é a mais poderosa de Lunares. Se algo está caçando os nossos, eu tenho não apenas voz, mas comando. Angelina se levantou devagar, apoiando as mãos sobre a mesa. A cicatriz fina em sua têmpora esquerda pareceu pulsar. Comando. Aqui dentro, Alfa Draxen, o único comando que existe é o meu. Os outros alfas na sala pareciam ter parado de respirar. Ninguém desafiava Caelum Draxen e ninguém desafiava Angelina Veylor. Ver os dois frente a frente era como assistir a uma tempestade prestes a explodir. Caelum tocou a tatuagem no ombro. Gesto que Angelina reconheceu como sinal de que ele estava tomando uma decisão. Então me conceda permissão para falar. Negada. Angelina. Senhora Veylor, ela o cortou, a voz afiada como vidro. E saia da minha sala antes que eu o faça sair. Por um momento, algo perigoso brilhou nos olhos verdes dele. Mas então,
Surpreendentemente, Caelum recuou um passo, como desejar. Ele se virou para sair, mas parou na porta. Quando descobrir que a ameaça é maior do que seu orgulho pode enfrentar, me procure, estarei esperando. A porta se fechou atrás dele com um som seco. Angelina voltou a sentar, mas seus dedos apertavam a pulseira com força suficiente para deixar marcas na pele. Continuem, ordenou aos outros alfas, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia acontecido, e todos na sala sabiam disso. 3 horas depois, Angelina estava em seu escritório particular, uma sala ampla no topo do edifício da Aliança. As paredes eram cobertas por estantes repletas de livros antigos e artefatos de linhagens esquecidas. Ela estudava um pergaminho quando Liora entrou sem bater. Você realmente precisava humilhá-lo daquele jeito? Perguntou a amiga, jogando-se na poltrona de couro. Angelina não desviou os olhos do texto. Ele entrou sem permissão. Ele é Caelum Draxen. Metade da cidade o teme, a outra metade o adora. E você o tratou como um filhote desobediente, porque foi exatamente o que ele foi. Liora suspirou, passando os dedos pelos cabelos castanho avermelhados. Um dia, esse seu orgulho vai te custar caro, Angie. Meu orgulho me manteve viva e livre por 23 anos. Não vou mudá-lo agora. Mas enquanto dizia isso, Angelina não conseguia tirar da mente a imagem de Caelum parado na porta, aqueles olhos verdes fixos nela com uma intensidade que parecia queimar. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, ela encontrou um envelope deslizado por baixo da porta. Dentro, uma única frase em caligrafia, elegante. A profecia das 3 luas está se cumprindo. Você é a única que pode deter lá, mas não sozinha. Não havia assinatura, não precisava. Angelina amassou o papel entre os dedos, mas não o jogou fora. Pela primeira vez em anos, ela sentiu algo que jurou nunca sentir novamente: medo. Porque se a profecia era real, então tudo que ela construiu, sua independência, sua força, sua vida, estava prestes a desmoronar. E o único que parecia saber disso era justamente aquele que ela acabara de expulsar. Angelina não dormiu naquela noite. Ficou até o amanhecer estudando os textos antigos em sua biblioteca particular, procurando qualquer menção à profecia das 3 luas. Encontrou apenas fragmentos, mas o suficiente para sentir um calafrio percorrer sua espinha. A profecia falava de uma época em que 3 luas surgiriam no céu de lunares, anunciando a chegada de uma força capaz de destruir todas as alcateias. Apenas um alfa e uma ômega, unidos por escolha e não por destino, poderiam impedir o massacre. Mas havia um detalhe que a fez parar de respirar. A ômega precisaria abrir mão de sua independência, e o alfa precisaria se ajoelhar e implorar por proteção. Impossível, murmurou ela, fechando o livro com força. Liora chegou ao apartamento às 7 da manhã, trazendo café e pão quente. Você não dormiu de novo. Tenho coisas mais importantes do que dormir. Como descobrir se a profecia é real? Angelina a encarou surpresa. Como você. Por favor, Angie. Metade da cidade já está sussurrando sobre as 3 luas que apareceram ontem à noite. Você não notou? Angelina correu até a janela e abriu as cortinas. O céu ainda estava clareando, mas lá estavam elas. 3 luas pálidas, alinhadas em uma formação perfeita. Seu coração disparou. Isso não pode estar acontecendo, mas está. E você sabe o que isso significa. Significa que vou precisar encontrar uma solução sozinha, como sempre. Fiz. Liora colocou a xícara de café sobre a mesa com mais força do que o necessário. A profecia é clara, Angelina. Sozinha, você não vai conseguir. Então, a profecia está errada. Mas enquanto dizia isso, ela sabia que estava mentindo para si mesma. O toque do telefone a interrompeu. Era um número desconhecido. Ela atendeu com cautela. Senhora Veylor, a voz de Caelum era grave, controlada. Precisamos conversar. Já conversamos ontem. Não tenho nada a acrescentar. A profecia das 3 luas se cumpriu. As luas estão no céu. Você sabe o que vem a seguir. Angelina apertou o telefone com força. E o que você quer de mim, Alfa Draxen? Uma reunião. Hoje, meio-dia, no bosque ancestral. Você tem noção de que está me dando ordens? Não são ordens. É um pedido. Por favor. A palavra por favor
vinda de Kaelum Draxen era tão rara que Angelina quase deixou o telefone cair. Estarei lá. Mas se for algum tipo de armadilha, não é. Você tem minha palavra. Ele desligou antes que ela pudesse responder. O bosque ancestral ficava nos arredores de Lunares, um território neutro onde nenhuma alcateia tinha domínio. As árvores centenárias formavam um domo natural e o ar ali era sempre mais frio, mais pesado. Angelina chegou exatamente ao meio-dia, vestindo um casaco longo preto e botas de couro. Seus cabelos prateados estavam presos em um coque elegante, revelando a cicatriz na têmpora. Ela carregava uma pequena adaga de prata na cintura, escondida sob o casaco. Kaelum já estava lá, encostado em uma das árvores antigas. Ele vestia um sobretudo cinza escuro que realçava a cor verde intensa de seus olhos. Quando a viu, se afastou da árvore e deu 2 passos em sua direção. Obrigado por vir. Não me agradeça ainda. Estou aqui apenas porque preciso de respostas. Ele acenou com a cabeça e apontou para um tronco caído que servia como banco improvisado. Sente-se, por favor. Angelina hesitou, mas finalmente se sentou, mantendo distância considerável dele. Kaelum permaneceu de pé, as mãos nos bolsos. A profecia é real, começou ele. Meu avô me contou sobre ela quando eu tinha 10 anos. Pensei que fosse apenas uma história para assustar filhotes. E o que mudou? Meu estrategista, Taren, encontrou registros antigos na biblioteca da Alcateia. A profecia não é apenas uma lenda, é um aviso. E está se cumprindo agora. Angelina cruzou os braços. E qual é o seu papel nisso? Kaelum finalmente a encarou. E havia algo diferente em seus olhos. Não era arrogância nem orgulho, era vulnerabilidade. Eu sou o alfa mencionado, e você é a ômega. Ridículo. Existem centenas de alfas e ômegas em Lunares, mas apenas um de nós é da linhagem antiga. E apenas uma carrega o sangue dos Veilor. Angelina sentiu o sangue gelar nas veias. Como você sabe sobre minha linhagem? Porque a minha está ligada à sua há séculos. Nossos ancestrais fizeram um pacto, um juramento de que, se a profecia se cumprisse, suas linhagens se uniriam para proteger todos. Eu nunca fiz juramento algum, mas seus ancestrais fizeram, e agora estamos pagando por isso. Angelina se levantou bruscamente, a raiva fervendo em seu peito. Então você me trouxe aqui para me dizer que estou presa a um juramento que nem sabia que existia, que minha vida inteira, minha independência, tudo o que construí, não significa nada porque alguém há 300 anos decidiu meu destino. Kaelum deu um passo à frente, mas parou quando viu a mão dela ir instintivamente para a adaga. Não é sobre destino, Angelina. É sobre escolha. Escolha? Que escolha eu tenho? A escolha de me ajudar, ou deixar que todos morram. O silêncio que se seguiu foi cortante. Angelina o encarou, procurando sinais de manipulação, de falsidade, mas tudo que viu foi sinceridade. Por que eu? Por que não outra ômega? Porque você é a única forte, o suficiente para enfrentar o que vem por aí. A profecia fala de uma ômega que ninguém pode tocar, que ninguém pode dominar. Só existe uma em Lunares. Você, Angelina, rolou a pulseira entre os dedos, tentando processar tudo. E o que a profecia diz que precisa acontecer? Kaelum tocou a tatuagem no ombro e ela percebeu que ele estava tão desconfortável quanto ela. Diz que o alfa precisa se ajoelhar, precisa implorar pela proteção da ômega, e ela precisa aceitar protegê-lo, mesmo que isso signifique dividir seu poder. Dividir meu poder? Um vínculo, temporário, mas necessário. Nossas forças combinadas são a única maneira de enfrentar o que está vindo. E o que está vindo, exatamente. Kaelum hesitou, e pela primeira vez ela viu medo em seus olhos. Sombras, criaturas antigas que foram banidas há milênios. Elas se alimentam de alcateias inteiras, drenando a essência vital de cada membro. As alcateias que desapareceram não evaporaram, foram devoradas. Angelina sentiu um arrepio. E quando elas virão? Na próxima lua cheia, daqui a 7 dias. 7 dias para salvar toda Lunares. 7 dias para decidir se você confia em mim.
Ela o estudou por um longo momento. Kaelum Draxen, o alfa mais orgulhoso e poderoso que ela conhecia, estava ali pedindo sua ajuda, não ordenando, não exigindo, pedindo. Se eu concordar, disse ela lentamente, quero deixar uma coisa clara. Não me curvo a ninguém, não agora, não nunca. Se vamos fazer isso, será nos meus termos. Eu aceito seus termos. E você vai se ajoelhar, vai implorar. Como a profecia diz, algo doloroso passou pelos olhos dele, mas Kaelum assentiu. Quando você estiver pronta, Angelina se virou para sair, mas parou. Amanhã, no Salão da Aliança, diante de todos os alfas, se quer minha proteção, Kaelum Draxen vai precisar provar que merece. Ela começou a caminhar de volta para a cidade, mas a voz dele a alcançou. Angelina. Ela parou, mas não se virou. Obrigado. Ela não respondeu. Apenas continuou andando, o coração batendo descompassado no peito. Mas nenhum deles percebeu a figura oculta entre as árvores, observando cada palavra, cada gesto. E quando Angelina desapareceu na curva do caminho, a figura sussurrou para a escuridão. Ela aceitou. O plano está funcionando. A noite caiu sobre Lunares com uma inquietação palpável. Angelina estava em seu apartamento, tentando revisar os documentos sobre a profecia, mas sua mente voltava sempre para o encontro no bosque ancestral. A maneira como Kaelum a olhou, a vulnerabilidade em seus olhos, tudo aquilo a perturbava mais do que gostaria de admitir. O interfone tocou às 10 da noite. Ela franziu a testa. Ninguém a visitava sem avisar. Quem é? Sou eu. A voz de Kaelum, através do interfone, fez seu coração acelerar involuntariamente. O que você quer? Preciso te mostrar algo. É urgente. Angelina hesitou. Todas as suas defesas gritavam para mandá-lo embora, mas algo na voz dele a fez apertar o botão que liberava a porta. Minutos depois, Kaelum entrava em seu apartamento. Ele carregava uma pasta de couro antiga e parecia agitado. Os cabelos negros estavam despenteados, como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. Isso não podia esperar até amanhã? Não, olhe isso. Ele abriu a pasta sobre a mesa de centro e espalhou vários pergaminhos amarelados. Angelina se aproximou, mantendo distância cautelosa. O que é? Taren encontrou isso nos arquivos secretos da Alcateia. São os registros originais do pacto entre nossos ancestrais. Angelina pegou um dos pergaminhos e começou a ler. Suas mãos tremeram levemente. Isso diz que o vínculo não é apenas temporário. Kaelum passou a mão pela nuca, tocando nervosamente a tatuagem. Eu sei. É por isso que vim. Você merece saber a verdade antes de amanhã. A verdade? A verdade é que você mentiu para mim. Eu não sabia. Meu avô nunca mencionou essa parte. Angelina jogou o pergaminho de volta sobre a mesa. O vínculo é permanente, Kaelum. Permanente. Isso significa que nossas vidas vão ficar conectadas para sempre. Eu sei o que significa. E você veio aqui na esperança de que eu mudasse de ideia antes da cerimônia de amanhã. Ele a encarou e havia frustração em seus olhos verdes. Vim porque não quero que você se sinta enganada. Se você decidir não fazer isso, eu vou entender. E vamos todos morrer? Vamos encontrar outra maneira. Angelina cruzou os braços, estudando-o com atenção. Você está com medo. Claro que estou com medo. Um vínculo permanente com alguém que mal me suporta? Isso é aterrorizante. A sinceridade brutal dele a pegou desprevenida. Ela esperava arrogância, manipulação, não honestidade crua. Por que você se importa com o que eu penso? Kaelum deu um passo em direção a ela e Angelina se viu presa entre ele e a estante de livros atrás dela. Porque você é a pessoa mais extraordinária que já conheci. Forte, inteligente, feroz. E a ideia de te prender a mim, contra sua vontade, me destrói. O ar entre eles parecia eletrificado. Angelina podia sentir o calor emanando do corpo dele, tão próximo que seria fácil tocar. Kaelum, eu sei que você me odeia.
Sei que sou tudo que você despreza em um alfa, mas preciso que saiba que, se fizermos isso, eu vou respeitar sua independência. Vou respeitar você. Ela ergueu o queixo, os olhos âmbar encontrando os dele. E o que você ganha com isso? A chance de conhecer a mulher que fez o impossível, me colocar de joelhos sem precisar tocar. O coração de Angelina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. A proximidade era insuportável, perigosa. Você deveria ir, deveria, mas ele não se moveu, e nem ela. O olhar de Kaelum desceu para os lábios dela, e Angelina sentiu cada músculo do corpo tensionar. Isso era loucura. Ela não podia, não devia. O telefone dela tocou, quebrando o momento. Angelina se afastou rapidamente, pegando o aparelho com mãos trêmulas. Alô, Angie, onde você está? Era Liora, e havia urgência em sua voz. Em casa. Por quê? Houve outro ataque. Desta vez foi a Alcateia Silverstone. 32 membros. Todos desapareceram. Angelina sentiu o sangue gelar. Quando? Há 1 hora. Angelina, isso está acontecendo mais rápido do que pensávamos. A lua cheia é daqui a 7 dias, mas as criaturas já estão atacando. Estou indo para lá. Ela desligou e olhou para Kaelum, que já estava pegando o casaco. Eu vou com você. Não preciso de escolta. Não é escolta, é proteção. Angelina queria discutir, mas não havia tempo. Eles saíram juntos, e no caminho até a área atacada, o silêncio entre eles era denso de coisas não ditas. Quando chegaram, o cenário era devastador. A área da Alcateia Silverstone estava completamente deserta. Nenhum corpo, nenhum sangue. Apenas um vazio assustador e um cheiro metálico no ar. Isso não é normal, murmurou Kaelum, examinando as marcas no chão. As sombras estão ficando mais fortes. Angelina se ajoelhou ao lado de uma casa abandonada, tocando o solo. Seus dedos ficaram cobertos por uma substância escura e viscosa. O que é isso? Essência residual. É o que sobra quando uma sombra devora uma alma. Um som agudo cortou a noite, fazendo ambos congelarem. Era um grito distante, cheio de terror. Ainda tem alguém vivo aqui, disse Angelina, já correndo em direção ao som. Kaelum a seguiu, e juntos encontraram uma menina de cerca de 8 anos escondida dentro de um armário. Ela estava tremendo, os olhos arregalados de medo. Está tudo bem, sussurrou Angelina, estendendo a mão. Você está segura agora. A menina hesitou, mas finalmente agarrou a mão dela e saiu do esconderijo. Kaelum tirou o casaco e envolveu a criança nele. Onde estão seus pais? As sombras levaram todos. Eu me escondi, mas elas ainda estão aqui. Angelina e Kaelum trocaram olhares alarmados. Onde? A menina apontou para o porão da casa. E então eles ouviram um som arrastado, como garras raspando em metal, e olhos vermelhos começaram a brilhar na escuridão. Kaelum empurrou Angelina e a menina para trás, se posicionando entre elas e a ameaça. Seus olhos começaram a brilhar com o amarelo intenso do lobo, e um rosnado baixo escapou de sua garganta. Fique atrás de mim, eu não preciso de... Angelina, pelo amor dos deuses, só dessa vez me deixe proteger você. Algo na voz dele a fez obedecer. A criatura emergiu do porão, uma massa de sombras retorcidas com olhos que pareciam sugar a luz ao redor. Era maior do que qualquer coisa que Angelina já tinha visto. Kaelum se transformou parcialmente, garras e presas emergindo. Mas quando a sombra avançou, foi Angelina quem agiu. Ela gritou algo em uma língua antiga, e uma luz prateada explodiu de suas mãos, atingindo a criatura em cheio. A sombra uivou e recuou, mas não desapareceu. Ela girou ao redor deles, procurando uma abertura. Como você fez isso? Perguntou Kaelum, maravilhado. Linhagem Veilor, luz contra a escuridão. Você pode matá-la, não sozinha. Preciso de força adicional. Kaelum entendeu imediatamente. Ele estendeu a mão para ela. O vínculo temporário. Podemos fazer agora apenas o suficiente para derrotar essa coisa. Angelina olhou para a mão dele, depois para a sombra que se preparava para atacar novamente e finalmente para a menina aterrorizada atrás deles. Ela agarrou a mão de Kaelum. O mundo explodiu em luz e poder.
Angelina sentiu a força dele fluindo para ela, mesclando-se com sua própria essência. Era avassalador, íntimo de uma forma que a fazia sentir exposta até a alma. Juntos, eles ergueram as mãos, e um raio de luz prateada e dourada atravessou a sombra, desintegrando-a completamente. Quando o silêncio retornou, eles ainda estavam de mãos dadas, respirando pesadamente. O vínculo temporário se desfez, mas algo permaneceu. Uma conexão, uma consciência um do outro que não existia antes. Angelina soltou a mão dele rapidamente, sentindo as bochechas queimarem. Isso foi, eu sei. Eles se encararam e a tensão voltou, mais intensa do que antes. Kaelum deu um passo em direção a ela, erguendo a mão para tocar seu rosto. Angelina, tio Kaelum. A voz de Taren cortou o momento como uma lâmina. Ele apareceu correndo, o rosto pálido. Precisamos voltar para a Alcateia. Agora, há um traidor entre nós, e ele acabou de tentar me matar. A Alcateia Draxen estava em alerta total quando eles chegaram. Taren tinha um corte profundo no braço, e seu rosto, normalmente calmo, estava transtornado. Kaelum o guiou para dentro do salão principal, onde vários membros da Alcateia já estavam reunidos. O que aconteceu? Exigiu Kaelum. Taren respirou fundo, tentando se recompor. Eu estava nos arquivos, procurando mais informações sobre a profecia. Alguém me atacou pelas costas. Se eu não tivesse me virado no último segundo, estaria morto. Você viu quem foi? Não claramente. Era alguém da Alcateia, tenho certeza. Conhecia os corredores secretos. Angelina observou as reações dos presentes. Todos pareciam chocados, mas ela aprendeu há muito tempo que aparências enganavam. Precisamos descobrir quem é o traidor, disse ela. E rápido. Um dos membros da Alcateia, um homem corpulento chamado Brayden, se adiantou. Com todo respeito, senhora Veilor, mas essa é uma questão interna da nossa Alcateia. Kaelum se virou para ele, os olhos brilhando de raiva. Angelina está aqui a meu pedido. Qualquer desrespeito a ela é desrespeito a mim. Brayden baixou a cabeça, mas Angelina percebeu o ressentimento em seus olhos. Mais um a ser vigiado. Taren, o que você estava procurando nos arquivos? Perguntou ela. Algo específico sobre o ritual de vínculo. Queria ter certeza de que não havia perigos ocultos. E encontrou algo? Taren hesitou, olhando para Kaelum. Encontrei. O vínculo permanente tem uma cláusula que ninguém mencionou. O silêncio que se seguiu era tenso. Qual cláusula? A voz de Angelina era afiada. Se um dos vinculados morrer, o outro perde metade de sua força vital. Não morre imediatamente, mas fica vulnerável. Pode levar dias, semanas, mas eventualmente. Eventualmente morre também, completou Kaelum, a mandíbula apertada. Angelina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Não era apenas um vínculo permanente, era um vínculo de vida ou morte. Por isso tentaram te matar, disse ela lentamente. Alguém não quer que descubramos a verdade completa sobre o ritual. Ou alguém quer impedir o vínculo completamente, acrescentou Kaelum. Uma mulher de cabelos ruivos se adiantou. Era Serafine, a curandeira da Alcateia. Alfa, posso falar em particular? Kaelum acenou positivamente, mas Angelina o seguiu. Ele não protestou. Serafine os levou para uma sala menor, fechando a porta atrás deles. Há algo que vocês precisam saber. A cerimônia de amanhã pode estar em perigo. Como assim? Perguntou Angelina. Ouvi rumores. Alguns membros da Alcateia não querem que o vínculo aconteça. Dizem que você vai enfraquecer nosso alfa. Kaelum bateu o punho na mesa. Quem ousa questionar minhas decisões? Não posso dar nomes sem provas. Mas o sentimento existe, alfa. E é perigoso. Angelina rolou a pulseira entre os dedos, pensando rapidamente. A cerimônia precisa acontecer, mas não amanhã e não aqui. Onde então? Perguntou Kaelum. No bosque ancestral, território neutro. Apenas nós dois e testemunhas que escolhermos pessoalmente. Serafine assentiu. Faz sentido, mas vocês terão que se proteger. Se há um traidor disposto a matar Taren, não vai hesitar em matar vocês. Angelina e Kaelum trocaram olhares. A mesma compreensão passou entre eles. Estavam entrando em uma guerra que mal começara. Vou ficar aqui esta noite, declarou Angelina. Se há um traidor,
Ele vai tentar novamente, e quando tentar, vou estar esperando. Absolutamente não, protestou Kaelum. É perigoso demais. É exatamente por isso que vou ficar. Você precisa de alguém em quem confie vigiando suas costas. Eles se encararam, nenhum cedendo. Finalmente Kaelum suspirou. Tudo bem, mas você fica no meu quarto. É o lugar mais seguro da fortaleza. No seu quarto tem 2 camas e uma porta reforçada com prata. É a melhor opção. Angelina queria discutir, mas ele tinha razão. Mais tarde, quando a noite cobriu completamente a fortaleza, Angelina estava sentada perto da janela do quarto de Kaelum. Ele dormia na cama principal, mas seu sono era agitado. Ela podia ver a tensão em seu rosto, mesmo no escuro. Um som suave a fez alertar. Passos no corredor. Ela se levantou silenciosamente, a mão indo para a adaga. A porta se abriu lentamente. Uma figura escura deslizou para dentro, movendo-se em direção à cama de Kaelum. Angelina viu o brilho de uma lâmina. Kaelum, ela se lançou à frente, interceptando o ataque. A lâmina cortou seu braço, mas ela conseguiu derrubar o atacante. Kaelum acordou instantaneamente, transformando-se parcialmente e imobilizando a figura no chão. Quando arrancaram a máscara, todos congelaram. Era Brayden, o mesmo que havia questionado a presença de Angelina. Traidor, rugiu Kaelum. Brayden cuspiu sangue. Você está nos condenando. Essa Ômega vai destruir tudo que construímos. Por quê? Exigiu Angelina, pressionando o braço ferido. Por que nos trair? Porque tem alguém muito mais poderoso do que vocês dois. E esse alguém prometeu que, se eu impedisse o vínculo, minha família seria poupada quando as Asvis e Sanisma sombras consumirem lunares. Quem? Kaelum apertou o pescoço dele. Quem está por trás disso? Mas antes que Brayden pudesse responder, seus olhos ficaram vidrados. Uma substância escura escorreu de sua boca e seu corpo convulsionou uma vez antes de ficar completamente imóvel. Veneno. Alguém se certificou de que ele não pudesse falar. Angelina se afastou, o coração disparado. O sangue de seu braço ferido manchava o chão. Kaelum se virou para ela, vendo o ferimento. Você está sangrando. Vou ficar bem. Mas quando ela tentou dar um passo, suas pernas fraquejaram. Kaelum a pegou antes que caísse. A lâmina estava envenenada, sussurrou Serafine, que havia entrado correndo ao ouvir o barulho. Kaelum carregou Angelina para o quarto dela, deitando-a cuidadosamente sobre a cama. Serafine já estava preparando ervas e antídotos, mas seu rosto sombrio dizia tudo o que ele precisava saber. Você pode salvá-la? A voz dele estava carregada de desespero. Posso retardar o veneno, mas não posso curá-la. Esse veneno é antigo, feito especificamente para matar linhagens puras. Angelina estava pálida, suor cobrindo sua testa. Ela apertou os olhos, lutando contra a dor que se espalhava pelo braço. Quanto tempo ela tem? 6 horas, talvez 8 se eu usar todos os recursos que tenho. Então use. Serafine começou a trabalhar, aplicando cataplasmas e ministrando poções. Mas Kaelum via que não seria suficiente. Taren entrou correndo no quarto, segurando um livro antigo. Encontrei algo, uma cura. Kaelum se virou imediatamente. Onde? No Templo das Sombras, no coração das Montanhas Negras. Isso fica a 3 horas de viagem. Ela não vai aguentar. Vai se você fizer o vínculo parcial agora, disse Serafine. Se compartilhar sua força vital com ela, o veneno vai se mover mais devagar. Vai dar tempo suficiente para buscarem a cura. Angelina abriu os olhos, a voz fraca. Não vou deixar você se arriscar por mim. Kaelum se ajoelhou ao lado da cama, pegando a mão dela. Você salvou minha vida há 1 hora. Deixe-me salvar a sua. O vínculo parcial pode te enfraquecer na hora que mais precisamos de força. Eu não me importo. Não vou deixar você morrer. Havia algo na voz dele, na forma como seus olhos verdes a encaravam, que fez o coração de Angelina apertar, mesmo através da dor. Por que você se importa tanto? Kaelum segurou o rosto dela entre as mãos. Porque em toda a minha vida, nunca conheci ninguém como você. E a ideia de um mundo sem Angelina Vaylor é insuportável. Antes que ela pudesse responder, ele colocou a mão sobre o coração dela e sussurrou as palavras antigas do vínculo parcial.
Uma luz dourada envolveu ambos, e Angelina sentiu a força dele fluindo para ela, estabilizando seu corpo, retardando o veneno. Quando a luz se dissipou, Caelum cambaleou, mas se manteve de pé. Temos que ir. Agora. Você não pode fazer essa viagem sozinho, disse Taren. As Montanhas Negras são território das sombras, precisam de proteção, então venha conosco. Taren acenou afirmativamente. Meia hora depois, eles estavam em um veículo robusto, dirigindo através da noite em direção às Montanhas Negras. Angelina estava no banco traseiro, recostada contra almofadas que Serafine havia preparado. Caelum dirigia com determinação feroz, e Taren verificava constantemente o mapa. Como você está se sentindo? Perguntou Caelum, olhando pelo retrovisor, como se tivesse sido atropelada por uma alcateia inteira. Ele sorriu levemente, mas a preocupação não deixou seus olhos. Você foi incrivelmente estúpida, sabe disso? Se jogando na frente daquela lâmina. Alguém precisava salvar sua pele arrogante. Minha pele arrogante agradece. Apesar da dor, Angelina sentiu um sorriso tocar seus lábios. Havia algo reconfortante na presença dele, mesmo em meio ao caos. Eles estavam a meio caminho das montanhas quando Taren notou algo no espelho lateral. Temos companhia, Caelum olhou. 3 veículos o seguiam, ganhando velocidade rapidamente. Quem são? Não sei, mas não são amigos. O primeiro veículo se aproximou e alguém começou a atirar. Caelum desviou bruscamente, fazendo o carro deslizar. Segurem-se! Ele acelerou, mas os perseguidores eram persistentes. Outro tiro acertou o pneu traseiro, fazendo o veículo tremer violentamente. Não vamos conseguir chegar assim! Gritou Taren. Caelum tomou uma decisão rápida, virando o volante e saindo da estrada principal para uma trilha estreita que adentrava a floresta. Os galhos batiam no para-brisa e as raízes faziam o carro saltar. Você vai nos matar antes do veneno ter a chance, protestou Angelina. Confia em mim. A trilha se abria em uma clareira e Caelum parou bruscamente. Ele e Taren saíram rapidamente do veículo. Não podemos fugir deles, disse Caelum. Então vamos lutar. Os 3 veículos chegaram segundos depois, cercando-os. 12 figuras mascaradas desceram, todas armadas. Entreguem a Ômega, disse um deles, a voz distorcida. E talvez deixemos vocês vivos. Sobre meu cadáver rugiu Caelum. Isso pode ser arranjado. Os atacantes avançaram. Caelum se transformou completamente. Seu lobo emergindo em toda a sua glória. Era imenso, negro com marcas douradas, os olhos brilhando com fúria primitiva. Taren se transformou também. Um lobo cinza e robusto, posicionando-se para proteger o veículo onde Angelina estava. A batalha foi brutal. Caelum lutava com uma ferocidade que Angelina nunca havia visto. Ele era poderoso, letal, cada movimento calculado para protegê-la. Mas eles eram muitos, e o vínculo parcial o havia enfraquecido. Um dos atacantes conseguiu passar por Taren e foi direto ao veículo. Angelina, mesmo fraca, pegou sua adaga e saiu cambaleante. Quando o atacante chegou perto, ela o golpeou com precisão mortal. Mas o esforço foi demais. Suas pernas cederam e ela caiu. Angelina! O grito de Caelum ecoou pela floresta. Ele abandonou a luta e correu para ela, mas isso deixou sua defesa aberta. Um dos atacantes o acertou nas costas com uma lança prateada. Caelum rugiu de dor, caindo de joelhos ao lado dela. Taren tentou chegar até eles, mas foi cercado por 4 atacantes. O líder mascarado se aproximou lentamente de Caelum e Angelina, uma espada na mão. Patético. O grande Alpha Draxen, de joelhos por causa de uma Ômega. Seu avô se envergonharia. Caelum tentou se levantar, mas a prata no ferimento o enfraquecia rapidamente. Ele puxou Angelina para mais perto, protegendo-a com seu próprio corpo. Toque nela e eu juro que vou caçar você até os confins do inferno. O homem riu.
Você não vai viver tempo suficiente para isso. Ele ergueu a espada, preparando-se para o golpe final. Angelina fechou os olhos, sentindo o braço de Caelum ao redor dela, protegendo-a mesmo quando ambos estavam à beira da morte. Mas então, uma luz explodiu ao redor deles. Não era dourada como o poder de Caelum, nem prateada como o dela. Era uma luz violeta intensa, quase cegante. Quando a luz se dissipou, uma figura estava de pé entre eles e os atacantes. Era Liora, mas ela parecia diferente. Seus olhos brilhavam com poder ancestral e marcas luminosas cobriam seus braços. Afastem-se deles, sua voz ecoou com autoridade sobrenatural, ou enfrentarão a fúria de uma guardiã. Os atacantes hesitaram. Alguns começaram a recuar. Impossível, sussurrou o líder. As guardiãs foram extintas há séculos. Claramente, vocês estavam errados. Liora ergueu as mãos, e a energia violeta se concentrou em suas palmas. Os atacantes perceberam que estavam superados e fugiram rapidamente para seus veículos, desaparecendo na escuridão. Quando o perigo passou, Liora correu até os amigos. Angelina, Caelum, mas ambos estavam inconscientes. O veneno em Angelina havia avançado, e o ferimento de prata em Caelum era profundo. Taren, ferido mas vivo, se arrastou até eles. Precisamos chegar ao templo, agora, ou vamos perdê-los. Liora olhou para as montanhas negras à distância. O templo das sombras estava lá, mas o caminho estava infestado de criaturas antigas. E as 3 luas no céu pareciam observar, indiferentes ao destino dos que lutavam abaixo. Antes de continuarmos, me diga de qual cidade ou estado vocês estão ouvindo essa história. É emocionante saber que nossas histórias chegam a tantos lugares. Liora dirigiu o veículo danificado através das trilhas íngremes das Montanhas Negras. Taren estava ao seu lado, orientando o caminho apesar dos ferimentos. No banco traseiro, Angelina e Caelum permaneciam inconscientes, seus corpos apoiados um no outro. Quanto falta? Perguntou Liora, a voz tensa. 2 quilômetros. Mas há um problema. Claro que há. O templo só permite a entrada de quem possui sangue puro das linhagens antigas. Eu não posso entrar. Liora apertou o volante com força. E você é uma guardiã. Deveria poder, mas não tenho certeza. Ótimo. Então, basicamente, vamos chegar lá e torcer para que a porta se abra. O Templo das Sombras surgiu diante deles como uma estrutura imponente esculpida na própria montanha. Era feito de pedra negra que parecia absorver a luz, e símbolos antigos brilhavam fracamente em suas paredes. Liora parou o veículo na entrada. Com a ajuda de Taren, ela carregou primeiro Angelina e depois voltou para buscar Caelum. Ele era pesado, mas a força de guardiã que havia despertado nela facilitava o trabalho. As portas do templo eram enormes, cobertas por runas que pulsavam com energia sombria. Taren se aproximou, mas foi repelido por uma barreira invisível. Como eu disse, só sangue puro. Liora respirou fundo e tocou as portas. Por um momento, nada aconteceu. Então, as runas brilharam violeta, respondendo ao poder dela, e as portas se abriram lentamente. O interior do templo era vasto e frio. Tochas se acenderam magicamente conforme eles entravam, revelando um salão circular com um altar no centro. Ao redor do altar havia 7 estátuas de lobos, cada uma representando uma das linhagens antigas. Liora deitou Angelina e Caelum lado a lado no chão perto do altar. Ambos estavam pálidos demais, suas respirações fracas e irregulares. E agora, ela olhou ao redor desesperadamente. Onde está a cura? Uma voz ecoou pelo templo, vinda de todos os lugares e de lugar nenhum. A cura não é algo que se pega, guardiã. É algo que se conquista. Das sombras, uma figura emergiu. Era uma mulher idosa, mas seus olhos brilhavam com sabedoria milenar. Ela vestia túnicas negras decoradas com símbolos prateados. Quem é você? Exigiu Liora. Sou a guardião do templo, e vocês chegaram no momento exato em que a profecia previa. Profecia? Eu não me importo com profecias. Minha amiga está morrendo. Os 2 estão morrendo, corrigiu a anciã, aproximando-se de Angelina e Caelum. O veneno nela, a prata nele.
e o vínculo parcial que fizeram está drenando a vida de ambos mais rápido. Então nos diga como salvá-los. A guardiã apontou para o altar. O ritual de cura exige um sacrifício. Sangue de uma guardiã oferecido voluntariamente. Liora não hesitou. Tome o meu. Não é tão simples. O sangue da guardiã abrirá o caminho, mas a verdadeira cura só virá quando eles completarem o vínculo permanente. Aqui, agora. Eles estão inconscientes. A consciência deles está presa entre a vida e a morte, mas posso trazê-los de volta temporariamente, tempo suficiente para fazerem a escolha. Liora olhou para os amigos, vendo como seus dedos se tocavam mesmo inconscientes. Faça o que precisa fazer. A guardiã pegou uma adaga ritual e fez um corte superficial no pulso de Liora. O sangue violeta escorreu para uma bacia, no altar, e as runas no chão começaram a brilhar intensamente. Angelina abriu os olhos lentamente. Ela não estava mais no templo, mas em um lugar etéreo, coberto por névoa prateada. Caelum estava a poucos metros dela, também se levantando. "Onde estamos?" perguntou ela. "Entre mundos", respondeu a voz da guardiã, ecoando ao redor deles. "Este é o lugar onde as almas decidem seus destinos." Caelum caminhou até Angelina, e ela percebeu que o ferimento dele havia desaparecido, assim como a dor do veneno nela. "Isso é real?" "É e não é. Vocês estão à beira da morte, mas eu posso salvá-los, se fizerem a escolha certa." "O vínculo permanente", disse Angelina. "É disso que você está falando." "Sim, mas antes de decidirem, precisam ver a verdade um do outro, sem máscaras, sem mentiras." A névoa ao redor deles se transformou, mostrando cenas da vida de Caelum. Angelina viu um menino de 10 anos sendo forçado a lutar até sangrar, seu pai gritando que fraqueza não era tolerada. Viu um adolescente carregando o peso de liderar uma alcateia, tomando decisões impossíveis. Viu um homem que aprendeu a esconder vulnerabilidade atrás de arrogância, porque nunca teve permissão para ser fraco. "Eu não queria que você visse isso", sussurrou Caelum. Mas então as cenas mudaram, mostrando a vida de Angelina. Caelum viu uma menina de 6 anos perdendo os pais em um ataque, sendo criada por tias que a ensinaram que confiar era morrer. Viu uma adolescente construindo muros ao redor do coração, decidindo que independência era a única forma de sobreviver. Viu uma mulher que tinha tanto medo de perder controle que nunca permitiu que ninguém se aproximasse. "Você carregou isso sozinha por tanto tempo", ele tocou o rosto dela suavemente. "Assim como você." A guardiã falou novamente. "O vínculo permanente não é sobre controle ou submissão, é sobre confiança. Sobre 2 pessoas que decidem não enfrentar o mundo sozinhas, mas vem com um preço. Vocês nunca mais serão completamente independentes. Suas vidas estarão entrelaçadas para sempre." Angelina olhou nos olhos verdes de Caelum. "Eu passei minha vida inteira construindo muros. A ideia de derrubá-los me aterroriza. Eu sei. E eu passei a minha tentando controlar tudo. A ideia de dividir esse controle me assusta tanto quanto. Então por que estamos considerando isso?" Caelum segurou as mãos dela. "Porque pela primeira vez na minha vida, a ideia de não estar sozinho não parece uma fraqueza, parece uma força. Você me faz querer ser mais do que fui ensinado a ser." Lágrimas surgiram nos olhos de Angelina. "E você me faz questionar se independência absoluta vale a pena quando significa nunca conhecer isso. Isso, conexão, parceria. Alguém que luta ao meu lado, não tentando me controlar, mas me complementando." Ele aproximou a testa dela à sua. "Então é uma escolha, aqui e agora. Vivemos juntos ou morremos sozinhos." Angelina fechou os olhos, sentindo o calor dele, a força, a vulnerabilidade que ele mostrava apenas para ela. "Eu escolho viver com você. Então case comigo, Angelina Veylor. Não porque a profecia diz, mas porque eu não consigo imaginar enfrentar o que vem pela frente sem você ao meu lado." Ela abriu os olhos, vendo sinceridade absoluta nele. Sim, o mundo ao redor deles explodiu em luz. Angelina sentiu algo profundo se conectando em sua alma, como se 2 metades perdidas finalmente se encontrassem.
não era invasivo, era reconfortante, completo. Quando abriram os olhos novamente, estavam no templo. O veneno havia sumido do corpo de Angelina, e o ferimento de Caelum estava curado. Marcas luminosas apareceram em ambos, um no pulso do outro, símbolos entrelaçados que brilhavam suavemente. A guardiã sorriu. O vínculo está completo. Vocês são um agora. Liora correu e abraçou Angelina com força. Vocês me assustaram, mas a guardiã ergueu a mão, o rosto sério. O vínculo salvou suas vidas, mas também os tornou o alvo principal. Quando completaram a união, ativaram o mecanismo final da profecia. As sombras agora sabem exatamente onde vocês estão, e virão com tudo. Quando? Perguntou Caelum. Agora. O templo tremeu. Do lado de fora, uivos inumanos ecoaram pelas montanhas. Centenas deles. Tarém apareceu na entrada, o rosto branco de terror. Há um exército lá fora. Sombras, lobos corrompidos, criaturas que eu nunca vi, e eles têm um líder. Quem? Dorian Vex, o alfa que estava na reunião da aliança. Ele estava trabalhando para as sombras o tempo todo. Angelina sentiu o sangue gelar. Se Dorian era o traidor, então a aliança inteira estava comprometida. E pior, ele sabia todos os seus segredos, todas as suas fraquezas. O exército das sombras começou a marchar em direção ao templo, e a única saída estava bloqueada. O exército de sombras cercou completamente o templo. Angelina e Caelum se posicionaram lado a lado na entrada, enquanto Liora e Tarém protegiam a retaguarda. A guardiã permaneceu junto ao altar, murmurando encantamentos que reforçavam as barreiras do templo. "Quantos você acha que são?" perguntou Angelina, sua voz calma, apesar do medo que sentia através do vínculo. "Demais", respondeu Caelum. "Mas se vamos cair, vamos levar o máximo deles conosco." Ela segurou a mão dele brevemente. "Juntos, sempre." A voz de Dorian Vex ecoou pela montanha, amplificada por magia sombria. "Alpha Draxen, Senhora Veilor, vocês cometeram um erro fatal ao completar o vínculo. Agora não há como escapar do destino que os aguarda." Caelum deu um passo à frente, seus olhos brilhando dourado. "Dorian, traidor, por que se aliou às sombras? Porque elas me ofereceram algo que nenhum alfa jamais teve. Poder verdadeiro. Poder para moldar lunares como deveria ser. Sem ômegas independentes desafiando a ordem natural. Sem alfas fracos que se ajoelham diante de mulheres." Angelina sentiu raiva queimar em seu peito. "Você está com medo. É por isso que precisa das sombras, porque sabe que nunca seria forte o suficiente sozinho." O riso de Dorian era amargo. "Forte o suficiente? Eu lidero o maior clã depois dos Draxen. Mas vocês dois, com seu vínculo patético, acham que podem me desafiar? Podemos e vamos", rugiu Caelum. "Então provem." Um sinal foi dado, e o exército atacou. Sombras se moveram como água escura, subindo pelas paredes do templo. Lobos corrompidos, seus olhos vermelhos brilhando com sede de sangue, avançaram em ondas. Caelum e Angelina lutaram como nunca antes. O vínculo permitia que sentissem os movimentos um do outro, coordenando ataques com precisão mortal. Quando ele golpeava à esquerda, ela já estava protegendo a direita. Quando ela usava sua luz para cegar inimigos, ele os despedaçava antes que pudessem se recuperar. Liora lutava com o poder de guardiã, criando barreiras de energia violeta que vaporizavam sombras. Tarém, mesmo ferido, não deixava nenhum inimigo passar. Mas eram muitos, muitos demais. "Não vamos conseguir", gritou Tarém, recuando um passo. A guardiã se aproximou deles, sua voz urgente. "Há uma maneira de vencer, mas exige um sacrifício." "Que tipo de sacrifício?" perguntou Angelina. "Um de vocês precisa entrar no coração do templo e ativar o selo ancestral. Ele criará uma onda de luz pura que destruirá todas as sombras em um raio de 50 quilômetros. "Então faremos isso", disse Caelum imediatamente. "Mas há um preço. Quem ativar o selo ficará preso dentro dele por 100 anos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Angelina sentiu seu coração partir. 100 anos é o preço por tanto poder, e não há outra forma. Caelum e Angelina se olharam. Através do vínculo, sentiram a dor um do outro.
o desespero, a recusa em aceitar aquela escolha impossível. Então, eu vou, disse ele. Não! Angelina agarrou seu braço. Acabamos de nos encontrar. Não posso perder você. E eu não posso deixar você presa por um século. Minha alcateia precisa de liderança. Você pode uni-los. Sua alcateia precisa de você. Outro ataque atingiu as defesas do templo, fazendo as paredes tremerem. Não temos tempo para discutir, gritou a guardiã. Decidam agora ou morram juntos. Caelum segurou o rosto de Angelina entre as mãos. Eu te amo, desde o momento em que me expulsou daquela sala com aquele olhar de fogo. Você é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida, e é por isso que preciso ser eu. Lágrimas escorreram pelo rosto dela. Eu também te amo, e é exatamente por isso que não posso deixar você fazer isso. Antes que ele pudesse reagir, Angelina o beijou. Foi um beijo desesperado, cheio de amor e despedida, e enquanto o beijava, ela empurrou toda a sua energia através do vínculo, deixando-o tonto e fraco por um momento. Tempo suficiente para ela correr em direção ao coração do templo. Angelina não. Caelum tentou segui-la, mas Liora se colocou em seu caminho, lágrimas escorrendo pelo rosto. Deixe-a ir. Foi a escolha dela. Saia da minha frente. Caelum, pare. Se você entrar lá agora, ambos ficarão presos. É isso que você quer? Ele rugiu de frustração e dor, mas sabia que Liora estava certa. Angelina chegou ao coração do templo, uma câmara circular coberta por cristais antigos. No centro, havia um pedestal com um orbe pulsante de luz prateada. Ela podia ouvir Caelum gritando seu nome, sentir seu desespero através do vínculo, mas também sentia seu amor, sua força, e soube que fez a escolha certa. Perdoe-me, sussurrou ela, colocando as mãos sobre o orbe. O poder a atravessou como um relâmpago. Dor, luz, energia pura explodindo de cada célula do seu corpo. O templo inteiro começou a brilhar, e ondas de luz prateada se expandiram em todas as direções. Do lado de fora, as sombras uivaram em agonia quando a luz as tocou. Elas se desintegraram, vaporizando-se em nuvens de fumaça negra. Os lobos corrompidos voltaram ao normal, confusos e desorientados. Dorian Vex tentou fugir, mas a luz o alcançou. Ele gritou enquanto a corrupção era arrancada dele, deixando apenas um homem quebrado e aterrorizado. Em minutos, a batalha terminou. O exército das sombras havia sido completamente destruído, mas dentro do templo, Caelum observava horrorizado enquanto cristais começavam a crescer ao redor de Angelina, envolvendo-a lentamente em uma prisão de quartzo translúcido. Ele correu até ela, batendo nos cristais que já cobriam suas pernas. Angelina, Angelina, me olhe. Ela abriu os olhos, e mesmo através do cristal, ele viu amor e determinação. Proteja nossa cidade, proteja nosso povo. Não sem você. Eu não consigo. Você consegue. Você é o alfa mais forte que já conheci. E em 100 anos, quando eu acordar, você ainda estará aqui esperando. 100 anos é uma eternidade. Os cristais subiram pelo peito dela. Então prometa que vai me esperar. Prometa que não vai desistir de nós. Eu prometo. Eu juro por tudo que sou. Eu vou estar aqui quando você voltar. O cristal cobriu seus ombros, seu pescoço. Eu te amo, Caelum Draxen. Eu te amo, Angelina Veilor. O cristal fechou sobre seu rosto e ela ficou completamente encapsulada, congelada no tempo, linda e serena como uma estátua de prata. Caelum caiu de joelhos diante dela, os punhos batendo no chão de pedra. Um uivo de dor pura escapou dele, ecoando pelo templo e pelas montanhas. Liora se ajoelhou ao lado dele, lágrimas molhando seu rosto. Ela salvou todos nós, e eu a perdi, sussurrou ele, tocando o cristal suavemente. Eu acabei de encontrá-la, e agora ela se foi. A guardiã se aproximou, sua voz gentil. Ela não está morta, Alpha Draxen, apenas dormindo. E quando o tempo passar, ela voltará para você. 100 anos, ele repetiu, a voz quebrada. Como vou sobreviver 100 anos sem ela? Através do vínculo, ele ainda podia sentir uma presença fraca, como um sussurro distante, lembrando-o que ela ainda existia em algum lugar além do tempo. Taren colocou a mão no ombro dele.
Voltamos para Lunares. Há muito a reconstruir. E quando ela acordar, vai querer encontrar um mundo digno de seu sacrifício. Caelum se levantou lentamente, os olhos fixos na forma cristalizada de Angelina. Ele tocou a marca do vínculo em seu pulso, sentindo o calor fraco que ainda pulsava ali. Esperarei por você, prometeu ele em voz baixa, cada dia dos próximos 100 anos. E quando você voltar, vou te mostrar o mundo que construí enquanto sonhava com seu retorno. Ele se virou para sair, cada passo uma agonia, mas então parou, porque algo estava errado. A marca do vínculo em seu pulso, que deveria brilhar suavemente, estava escurecendo, e ele percebeu com horror crescente. O cristal não estava apenas preservando Angelina, estava matando-a lentamente. Caelum agarrou a guardiã pelos ombros, seus olhos selvagens de pânico. O que está acontecendo? Por que a marca está escurecendo? A anciã tocou a marca em seu pulso e seu rosto empalideceu. Impossível. O cristal deveria preservá-la, não. Não o quê? Fale. O vínculo. O vínculo de vocês é muito forte. O cristal está tentando preservar apenas Angelina, mas vocês estão conectados. Ele está drenando a força vital dela, tentando separar o que não pode ser separado. Liora se aproximou, desesperada. Quanto tempo ela tem? Horas, talvez menos. Caelum rugiu de fúria e desespero. Então quebre o cristal, tire-a de lá. Se eu fizer isso, a energia do selo se dispersará. As sombras voltarão em questão de dias, mais fortes do que antes. Todos em Lunares morrerão. Eu não me importo, não vou deixá-la morrer. Taren segurou seu braço. Caelum, pense. Angelina se sacrificou para salvar. Todos. Se desfazermos isso agora, terá sido em vão. Então o quê? Eu fico aqui e assisto ela morrer? A guardiã fechou os olhos, pensando rapidamente. Há uma possibilidade, mas é perigosa. Mortal até. Eu não me importo com o perigo. O cristal está rejeitando Angelina porque vocês estão vinculados. Mas se você entrar no cristal com ela, dividindo a preservação, ambos podem sobreviver. Então faça isso. Espere. Você não entende. Se entrar, ficará preso com ela pelos 100 anos. Sua alcateia ficará sem líder. Lunares ficará vulnerável. E não há garantia de que funcione. Caelum olhou para a forma cristalizada de Angelina, sentindo através do vínculo sua vida se esvaindo lentamente. Ela escolheu se sacrificar por todos. Agora, eu escolho me sacrificar por ela. Minha alcateia vai encontrar outro líder, mas eu nunca vou encontrar outra Angelina. Liora tocou seu braço suavemente. Tem certeza? Absoluta, Taren se adiantou. Então, eu assumirei a liderança da alcateia Draxen até seu retorno. E juro que quando vocês acordarem, encontrarão um mundo em paz. Caelum abraçou seu amigo. Obrigado, irmão. Cuide deles para mim. A guardiã começou a entoar um cântico em língua antiga. As runas no chão brilharam e o cristal ao redor de Angelina começou a se expandir, abrindo espaço para Caelum entrar. Ele não hesitou. Deu um passo à frente, entrando na prisão de cristal. O frio era intenso, mas quando tocou Angelina, sentiu calor, sentiu vida. Ele a envolveu nos braços, puxando-a contra seu peito. Eu estou aqui. Não vou deixar você sozinha. O cristal começou a envolvê-los juntos, mas algo inesperado aconteceu. O vínculo entre eles explodiu em luz dourada e prateada, tão intensa que todos no templo tiveram que desviar os olhos. A luz se entrelaçou com o cristal, transformando sua natureza. A guardiã observava, maravilhada. O que está acontecendo? A luz cresceu, pulsando em ondas cada vez mais fortes. E então uma voz ecoou pelo templo. Não era a guardiã, nem Caelum ou Angelina. Era algo muito mais antigo. Um vínculo verdadeiro não pode ser quebrado, nem pela morte, nem pelo tempo. Quando duas almas se unem por escolha, não por destino, elas reescrevem as regras antigas. O cristal ao redor deles começou a rachar, não com violência, mas suavemente, como pétalas se abrindo. Angelina abriu os olhos. Ela estava nos braços de Caelum.
e pela primeira vez desde que entrara no coração do templo, conseguiu respirar livremente. Caelum, eu estou aqui. O cristal se desfez completamente e ambos caíram de joelhos no chão do templo, mas estavam vivos, conscientes, livres. A guardiã se aproximou, lágrimas de alegria em seus olhos antigos. O vínculo de vocês reescreveu a mágica ancestral. O amor verdadeiro sempre foi mais poderoso do que qualquer magia. Vocês provaram isso. E o selo? Perguntou Angelina, a voz rouca. As sombras? O selo permanece, mas não precisa mais de um sacrifício para mantê-lo. Seu vínculo o alimentará, mantendo as sombras afastadas sem aprisioná-los. Liora correu e abraçou Angelina com tanta força que quase a derrubou. Você me assustou! Nunca mais faça isso! Prometo tentar. Caelum segurou o rosto de Angelina entre as mãos, estudando cada traço como se fosse a primeira vez. Você é extraordinária. Nós somos extraordinários. Ele a beijou. E foi um beijo de gratidão, de alívio, de amor tão profundo que parecia impossível de conter. Quando finalmente se separaram, Taren se aproximou. O que faremos com Dorian e os outros traidores? Caelum se levantou, ajudando Angelina a ficar de pé. Justiça, mas não vingança. Angelina me ensinou que força verdadeira não está em dominar, mas em proteger. 3 dias depois, Lunaris estava reunida na praça central. Dorian Vex e os traidores que sobreviveram estavam sendo julgados publicamente. A corrupção das sombras havia sido removida deles, deixando apenas homens e mulheres quebrados, envergonhados de suas escolhas. Angelina e Caelum estavam lado a lado no palco, as marcas do vínculo brilhando suavemente em seus pulsos. Vocês traíram suas alcateias, traíram Lunaris e quase condenaram todos à morte, disse Angelina, sua voz ecoando pela praça. A lei antiga exigiria suas execuções. Dorian baixou a cabeça, incapaz de encará-la. Mas a lei antiga também nos ensina sobre redenção, continuou Caelum. Vocês serão exilados. Terão que reconstruir suas vidas longe daqui, carregando o peso de suas escolhas. Se um dia provarem que mudaram, as portas de Lunaris se abrirão novamente. A multidão murmurou, alguns em concordância, outros insatisfeitos, mas a decisão estava tomada. Nas semanas que se seguiram, Lunaris começou a se transformar. A aliança das alcateias foi reformulada, agora com Angelina e Caelum como líderes conjuntos. Não havia mais hierarquia de alfas dominando ômegas. Havia parceria, respeito, igualdade. Liora assumiu o papel de guardiã oficial da cidade, treinando outros que possuíam a linhagem adormecida. Taren continuou como braço direito de Caelum, agora respeitado por todas as alcateias. E Angelina e Caelum finalmente tiveram tempo para apenas serem eles mesmos. Uma noite, 6 meses após a batalha no templo, eles estavam no terraço do apartamento de Angelina, observando as 3 luas que agora eram vistas como símbolo de esperança, não de medo. Você se arrepende? Perguntou ela, apoiada contra ele. De quê? Do vínculo, da perda da independência absoluta. Caelum riu suavemente. Independência absoluta é superestimada. Prefiro isso. Isso, ter alguém que me desafia, me completa, me faz querer ser melhor a cada dia. Você não tirou minha força, Angelina. Você multiplicou. Ela se virou para encará-lo, os olhos âmbar brilhando com emoção. E você me ensinou que confiar não é fraqueza, é a forma mais corajosa de amor. Ele a beijou suavemente, e as marcas do vínculo brilharam mais forte, respondendo à conexão entre eles. Sabe o que é engraçado? Disse ela quando se separaram. Eu passei a vida inteira construindo muros para ninguém me tocar. E então apareceu você, um alfa arrogante que eu não suportava. E agora? Agora não consigo imaginar um dia sem você. Bom, porque você vai ter que me aguentar pela eternidade. Eles riram. E naquele momento, com as 3 luas brilhando acima e a cidade em paz abaixo, Angelina entendeu algo fundamental. Independência não era sobre estar sozinha. Era sobre ter a força de escolher com quem ficar. E ela escolheu Caelum todos os dias.
para sempre. Anos depois, quando contavam a história para os jovens de Lunares, sempre enfatizavam a mesma lição: força verdadeira não vem de dominar ou controlar. Vem de confiar, de se permitir ser vulnerável, de encontrar alguém que te complemente sem te diminuir. A Ômega, que ninguém podia tocar, ensinou ao Alfa mais poderoso que se ajoelhar pelo amor certo não era submissão, era sabedoria. E juntos, eles reescreveram o destino de toda uma cidade. Minha família querida, se essa história tocou vocês, não esqueçam do like, do compartilhamento e da inscrição para fazerem parte da nossa matilha. Toda semana, uma nova história espera por você.